Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, sejam bem-vindos ao 10º episódio do Nova Consumer Podcast, um programa de conversas informais sobre direitos do consumo. Hoje temos o enorme prazer de ter connosco Isabel do Carmo, médica, professora e ativista política portuguesa. Nos seus tempos de estudante, participou nas revoltas estudantis de 1962 e tornou-se na primeira mulher a ter voz numa assembleia essencialmente masculina. Apresenta um extenso e respeitado currículo como médica endocrinologista. É fundadora da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade e do Núcleo de Doenças de Comportamento Alimentar. Foi também coordenadora do estudo de prevalência da anorexia nervosa de Lisboa e Setúbal e é autora de numerosos artigos científicos em revistas nacionais e internacionais. O meu nome é Ana Jorge Teixeira, jornalista no Nova Consumer Lab, e para esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. Isabel do Carmo, muito obrigado pela pronta disponibilidade para conversar connosco hoje. É com um imenso prazer que a recebemos no nosso podcast. Temos muita curiosidade em saber de que forma surge o seu interesse pela medicina e, sobretudo, pela área da alimentação saudável. Pode falar-nos um pouco sobre este tema? Eu escolhi a medicina, tinha 17 anos, ainda era muito jovem, mas ainda bem que escolhi. Eu estava hesitante entre matemática e medicina e hoje, quando me lembro dessa hesitação, penso que fiz muito em optar por medicina. As áreas bastante diferentes. É verdade, mas a matemática dava-me muito prazer resolver os problemas. Em relação à medicina, foi o gosto pelas pessoas, não é? Porque não só pelas pessoas, tal como elas nos apresentam, mas como também pelo funcionamento do corpo humano. O que é que faz com que realmente haja todo este funcionamento que mete cérebro, não é? E que é um bocado misterioso para quem está de fora para quem olha só para a aparência. Portanto, era muito este gosto do conhecimento do corpo humano, das pessoas e de falar com as pessoas, porque os doentes são pessoas. E depois, em relação muitos anos depois, comecei-me a interessar pela alimentação, porque primeiro interessei-me pela endocrinologia, e porque a endocrinologia é exatamente um daqueles mecanismos do corpo humano que envolvem todo o corpo humano, porque as hormonas são um dos mensageiros, um dos dois, três mensageiros dentro do corpo humano, e depois quem pensa em hormonas pensa também em alimentação, e depois a questão da alimentação tem muito a ver com as questões sociais. E daí eu ir dando estes saltos que passaram da medicina, corpo humano, pessoas, funcionamentos e questões sociais. E vamos ter a alimentação. As questões sociais também têm um pouco a ver com o seu gosto pela atividade política, não? Claro. Houve uma integração, digamos, do estudo social, porque a atividade política não é nunca só, e penso até que menos, as superestruturas políticas. São os movimentos das pessoas, os movimentos sociais das pessoas, a vida das pessoas, o seu nível de vida, e aquilo que são as coisas bases da vida, como a habitação, a alimentação. Portanto, a minha atividade política, que começou no tempo da ditadura e, portanto, era muito em termos de liberdade, porque na minha juventude as questões da liberdade eram questões muito importantes, mas para além da liberdade havia tudo o resto, que era as condições económico-sociais das pessoas, e a alimentação é parte integrante disso. Disse recentemente numa entrevista à Visão que, tal como na política, as fake news estão a operar na alimentação com as mesmas intenções, que é vender alguma coisa de uma maneira organizada. Quer falar-nos sobre isto? Para já, as fake news vendem em si, não é? Independentemente da matéria, do assunto, as fake news são construídas sempre de uma forma ou alarmista ou espetacular, que chama a atenção.
e, portanto, vendem a sua base de comunicação. Vendem jornais, vendem comunicações televisivas e vendem toda a comunicação que está presente na net. Portanto, em si, seja qual for o conteúdo, vendem. São vistas. Por outro lado, quando um produto comercial quer ser vendido, pode fazer publicidade paga nos meios de comunicação, mas tem outras vias que são naturalmente tratadas por agências que introduzem notícias através dos vários meios que nós não sabemos que são pagos, ou que passam por não pagos, passam por espontâneos. Portanto, essas agências introduzem essas notícias, digamos, que são notícias falsas, mas que são lidas como verdadeiras. Há uma ausência, isto é uma questão interessante e que tanto a Ana como o Jorge dizem a respeito, que é a ausência de pensamento crítico. Lê-se aquela notícia e ela está construída de maneira a passar como uma coisa muito verdadeira, fala em estudos, fala em ciência, as pessoas não se interrogam, a generalidade das pessoas não se interrogam sobre qual foi a fonte, em que é que isto se baseia. Claro, claro. Portanto, isto é assustador. Esta falta de pensamento crítico em relação ao que se lê é qualquer coisa que me faz espantar e alarmar em relação ao meu passado, porque nós chegámos ao 25 de Abril com 40% da população analfabeta. E, portanto, a nosso grande objetivo era que as pessoas soubessem ler e escrever. E é um objetivo que também vem dos republicanos, da França, da Revolução Francesa, etc., da Comuna, é importante dar este instrumento às pessoas, saberem ler e escrever. É um instrumento de conhecimento e, portanto, é um instrumento de democracia para as pessoas decidirem em conhecimento. E, subitamente, isto decorre nos últimos anos com uma grande velocidade. Rápido, não foi? O saber ler e escrever pode se tornar um instrumento de obscurantismo. Porque as pessoas leem rapidamente, com uma grande rapidez, sobre os ecrãs, Muitas vezes só o título até, muitas vezes só o título. Exatamente, só o título. Aliás, há uma sociedade americana, na América vem o bom e vem o mau, não é? O mau está à vista, não é preciso descrever. Mas também há muitas coisas boas em termos de investigação. Metade da América tem coisas boas e até novidades. E há uma sociedade de obesidade que estuda exatamente os títulos. Estuda os títulos e depois vai ver a que é que aqueles títulos correspondem. E publica isto com uma periodicidade semanal. Aquele título e a que é que corresponde. E uma grande parte das vezes, sobretudo naqueles que eles estudam, aquilo não corresponde à verdade. Aquilo é tirar do estudo algumas palavras, tiram do estudo algumas palavras que são tais palavras vendáveis do ponto de vista de título. Isto é de facto, para vocês mais jovens, não é tão novidade, mas de qualquer maneira isto tem corrido a uma grande velocidade. Portanto, necessitamos mesmo de uma análise disto, científica, que vos compete, para perceber como dar a volta a isto. Porque estamos aqui no inverso daquilo que se pretendia quando dizíamos que saber ler e escrever, a alfabetização, era muito importante. Portanto, agora trata-se de saber ler e escrever e de saber ler com sentido crítico. Um desafio grande para... Ao Jorge Mascabo, a si, a Ana Jorge, às pessoas que estão dedicadas a essa matéria, não é? Como é que se pode introduzir o pensamento crítico na leitura? E na leitura das massas, não é de
umas centenas de intelectuais, é na leitura geral. E vemos isso quando nós próprios muitas vezes somos enganados relativamente a uma determinada notícia. Há todos os E fazer instrumentos. algum crivo, mesmo assim, por vezes somos surpreendidos especialmente em áreas que não são as nossas e, portanto, não conseguimos identificar de imediato as fontes indicadas ou outros elementos. Também pessoas pelo menos que à partida terão maior capacidade crítica são por vezes enganadas, o que é um pouco assustador em relação à situação atual. É verdade. Porque as coisas aparecem com um ar sério. E os desmentidos seriam tantos, os desmentidos no sentido da elucidação geral seriam tantos que não é possível abarcar. Mas os meios de comunicação social, sobretudo os grandes meios como a televisão, teriam alguma obrigação a esse respeito. Claro, falta neste momento também alguma mediação por parte dos jornalistas, julgo eu, na informação que é transmitida, ou seja, também julgo eu, que há alguma degradação geral, isto se calhar é um pouco forte demais, da carreira de jornalista, que também leva a que o próprio trabalho dos jornalistas muitas vezes é um trabalho de discussão rápida, em que o próprio jornalista não indica as fontes. Ainda há pouco tempo tivemos aquele momento no Jornal da Noite da SIC, salvo erro, em que foi apresentada atrás uma capa falsa do New York Times a propósito da festa do Avante. Quer dizer, não houve esse crivo para perceber que aquilo não era obviamente manifesto. Quer dizer, aquilo era um caso em que era evidente que a capa do New York Times nunca podia dizer respeito à festa do Avante em Portugal, quer dizer, logo à partida, muito menos daquela forma, e portanto falta também se calhar... Mas muita gente terá acreditado, não é? Pois, esse é que é o... O argumento, muitas vezes, as pessoas, mas deu na televisão. E, claro. Portanto, mas deu na televisão, e portanto é verdade. E isso fez parte de uma campanha, não é? E é evidente que fez parte, não é? Há aqui, de facto, questões de jornalismo, porque há essa pressa, é para amanhã, é para ontem. E, por outro lado, nós vemos muito pouco jornalismo de investigação, porque é caro, e deixamos também de ver as grandes reportagens, não é? Vemos algumas reportagens, quando há incêndios, o jornalista desloca-se ali a meio do país e vai lá falar com as pessoas. Mas investigação a sério, ir às fontes, seguir filão, se nós observarmos, é muito pouco. E isso há aqui, de facto, um déficit que tem razões económicas, não é? Porque este tipo de jornalismo custa dinheiro. Portanto, houve uma degradação sob esse ponto de vista, e depois aquilo que nos aparece nos grandes meios de comunicação, como a televisão, são realmente comentadores, os quais naturalmente também fazem pouca investigação. Pelo menos não os ouço citar fontes, e portanto estamos aqui num ponto difícil. E muitas vezes esses comentadores também são parciais, também estão ligados a uma determinada... Eles próprios têm uma agenda. São convidados por isso, exato. Têm uma agenda. E há aqui, de facto, uma degradação. Eu penso que os meios de comunicação, os canais do Estado, da televisão, deviam alocar uma parte do horário nobre a fazer propaganda. Por exemplo, em relação à alimentação, fazer propaganda com todo o poder das campanhas de propaganda que são pagas, não é? Em tempos eu participei num grupo que foi apoiado para a Fundação Gulbenkian, foi mesmo da iniciativa da Fundação Gulbenkian. Pretendemos fazer, de facto, alguma publicidade à alimentação, a uma alimentação que fosse simultaneamente saudável e que não fosse cara. E fizemos, mas os preços que
que a televisão do Estado nos apresentava, para isso correr ao horário nobre, eram preços enormes. Portanto, haveria aqui, teria que haver, da parte do programa do Governo e em relação a determinados ministérios, a possibilidade de ter acesso aos grandes meios do Estado, aos canais do Estado, que não fosse às 2 da tarde ou ao meio-dia, mas sim às horas que realmente se vê que há mais audição, de fazer publicidade, não é conversas, não é discurso, é publicidade. Uma linguagem é convencer realmente as pessoas. Não, discurso não. Já agora, por falar em publicidade, qual é a sua perspectiva sobre a evolução da publicidade, aqui feita por empresas, naturalmente, a alimentos nas últimas décadas em Portugal? Sei que é uma área que acompanha. Acha que estamos no bom caminho? Julga que é necessária alguma intervenção adicional do legislador nesta matéria? É uma grande discussão. Foi feita a avaliação aqui há uns anos pela DECO da publicidade nos programas infanto-juvenis, e aquilo que se viu é que a quase totalidade da publicidade nos programas infantos, a alimentação, nos programas infantos, a alimentação não, a todos os produtos, nos programas infantos-juvenis, era de alimentos hipercalóricos. Portanto, refrigerantes, chocolates, tudo quanto era hipercalórico. Percentualmente havia 10%, naturalmente estou a exagerar no 10%, mas digamos 10% a alimentos lácteos. Mas tudo o resto eram alimentos hipercalóricos. E isto ocupava, foi um estudo que foi feito já há uns anos, e eu posso estar a errar, mas não parece tanto. Metade eram brinquedos e divertimentos desses, a outra metade era alimentação. Estou a falar num gráfico em queijos, portanto 50%, 50%. 50% era alimentação e desses 50% seriam talvez 10% alimentos lácteos. Tudo o resto é aquilo que nós dizemos nos tais discursos, nas aulas, para os meninos, a falarmos da alimentação saudável, ou para os filhos. Tudo o resto era aquilo que nós dizemos às crianças para não comerem. E, portanto, era aqui um ambiente um bocadinho esquizofrénico, que é nós oferecermos o tal discurso, que tem o valor que tem o discurso, e à volta deles os grandes apelos muito mais interessantes, muito mais coloridos, muito mais movimentados, a dizerem para comer aquilo que nós dizemos para não comerem. E depois, quando se vai para outros meios de comunicação, eventualmente agora mais frequentados do que a televisão, sites para crianças na net, jogos interativos, vamos deparar com o mesmo tipo de publicidade. E aí com menos regulação também, não é? Porque como? Há menos controlo, né? E nesse tipo de meios normalmente também há menos controlo, não é? Há menos, uma aluna minha fez uma tese de mestrado sobre isso e a regulamentação não era nenhuma, não é? Aquilo que ela viu era mais perigoso, do seu ponto de vista de aliciar as crianças, mais perigoso ainda do que os da televisão. Não lhe parece que as crianças estão hoje um pouco mais consciencializadas da questão em comparação com há 20, 30 anos? Eu não sei, Subjetivamente, eu acho que estão. Naquilo que eu converso com crianças, tenho 3 netos, parece-me que estão. Mas estarão. A verdade é que a obesidade infantil tem uma percentagem muito grande. Desde a escola, parece estar estacionária nos últimos anos, mas estacionário em qualquer coisa que é 1/3 da população, tanto ao nível do pré-escolar, como da chamada escola primária, que já não é escola primária, primeiro ciclo, como ao nível do segundo ciclo, e aí há 1/3 da população, das crianças e dos adolescentes, que tem pesados e medidos, não é autorreferido quanto pesam e quanto medem, mas 1/3 tem peso a mais, seja pré-obesidade, seja obesidade.
É muito preocupante. Ora, se têm peso a mais, é porque há dois fatores, ou comem comida hipercalórica e fazem pouco exercício. Há um estudo também interessante que foi feito numa tese de mestrado, em que crianças do pré-escolar eram divididas em dois grupos e eram sujeitas a dois filmes diferentes. Um filme onde mostrava a alimentação saudável, aquela que nós falamos, laticínios, fruta, etc. E o outro grupo era sujeito a comida hipercalórica. Processados, chocolates, doces, etc. Em seguida, essas crianças entravam numa outra sala onde estava uma mesa com todas este tipo de comidas, as saudáveis e as não saudáveis. E foi-se ver para onde se dirigiam e o que é que comiam as crianças de um grupo e as crianças do outro grupo. Deu-se aquilo que era esperado. As crianças do grupo da comida hipercalórica dirigiram-se para os alimentos hipercalóricos. E as outras da comida saudável foram menos influenciadas pela comida saudável, mas foram influenciadas. Quer dizer, a intensidade com que os hipercalóricos se dirigiram aos alimentos hipercalóricos foi grande e foi logo, e foi imediata. E a dos outros não foram para os hipercalóricos, foram para os saudáveis. Portanto, é uma experiência. Isto eu até pedi na altura, fez parte do júri, o meu colega que era presidente da Comissão Nacional de Ética, e eu pedi-lhe, o Miguel Oliveira e Silva, eu pedi-lhe, tu deves participar isto à Comissão Nacional de Ética, porque isto é uma questão de ética. Isto é uma questão de ética do país. Ele prometeu-me que sim, não sei se o fez, mas de facto isto é uma questão que ultrapassa a questão política, é uma questão de ética. Nós sabemos, nós temos conhecimento que as crianças sujeitas a estímulos visuais e auditivos de comida hipercalórica são atraídas pela comida hipercalórica, a qual é saborosa, todos nós somos atraídos para aquela comida, não é? E se ela estiver à mão, porque a questão é estar à mão, não é? Se ela estiver à mão, nós vamos ter com ela. Uma das recomendações que eu faço às minhas doentes que querem fazer dieta é que não tenham em casa, eu digo, tire da sua vida e tire da sua casa os seguintes alimentos, os hipercalóricos, porque o ser humano gosta daquilo, das comidas doces e com gordura. E foi assim que se salvou, não é? Ao longo de centenas de milhares de anos, porque era o que estava à mão, o que tinha mais calorias. Nesta altura está demasiado à mão e está demasiado atraente. Portanto, em relação à publicidade, naturalmente isto é uma grande guerra, isto é uma guerra com a indústria da comida, mas é uma guerra que tem que ser travada. Então, quais é que são os principais mitos sobre a alimentação que gostaria de deixar de ouvir? Os mitos atualmente são muito urbanos. São urbanos, julgo eu que são urbanos e que não são rurais. Correm constantemente, temos aqueles clássicos, não é? Das intolerâncias ao glúten, da intolerância à lactose. Estou a dizer mito porque as pessoas julgam-se intolerantes sem fazerem análise, sem saberem se são, se não. Acham que são. E, portanto, transforma-se em mito. Não é? E depois, modas como seja a alimentação paleolítica, lá está, é outra coisa. Que valia a pena que as pessoas estudassem aquilo que há para estudar, até porque é engraçado, é interessante ver o que é que comiam os paleolíticos. E não tem nada a ver com o que comiam os paleolíticos. E depois, outras coisas como seja, é preciso tirar os hidratos de carbono. Esses são aqueles mitos urbanos a respeito da alimentação, que depois há outros mais controversos, como seja a opção por fazer alimentação vegetariana. Não é um mito, é de facto uma coisa que tem uma longa história, mas que tem que ser discutida. E isso, a ocorrência dos mitos urbanos, está aí.
Eu faço clínica 4 dias por semana e ouço todas as semanas. Todas as semanas eu ouço as pessoas dizem que, agora dizem que os frutos secos fazem emagrecer. Isto é outra das tais coisas engraçadas. Dizem que os frutos secos fazem emagrecer, porque muitas vezes confunde-se o que é saudável com aquilo que faz emagrecer. Tem graça que eu agora escrevi este livro sobre as fake news, sobre os mitos, e vou pouco ao Facebook, mas de vez em quando vou, e vi que havia pessoas que diziam que eu tinha escrito um livro sobre a obesidade. Eu não escrevi um livro sobre a obesidade, até porque tantas vezes que falei sobre realmente as dietas e as coisas que faziam engordar ou não, que desisti um bocadinho. Desisti, quer dizer, provavelmente voltarei a falar, mas estava muito interessada era neste tema dos mitos urbanos e das fake news. E imediatamente as pessoas acharam que era um livro sobre a obesidade. Porque é um assunto muito presente na cabeça das pessoas. Considera que há uma relação perigosa entre a indústria da comida e a alimentação saudável? Há uma relação muito perigosa. Eu muitas vezes participei nas reuniões da Direção-Geral de Saúde com a indústria e são reuniões indesejáveis. Contavam-me os meus colegas que tinham estado nas reuniões do tabaco, antes das proibições em relação ao tabaco, e depois parece-me que eram idênticas, porque ali são reuniões onde ninguém convence ninguém, e onde estamos numa hipocrisia, não é? Porque as pessoas que estão do lado da indústria estão ali para defender a venda de produtos que nós, do outro lado, estamos a dizer que fazem mal à saúde. E aquelas pessoas da indústria estão a tentar convencer-nos, sendo óbvio que não nos convencem, que há estudos que dizem que talvez não faça mal, e portanto, aquelas em que eu participei foi assim. De vez em quando troco impressões com a diretora do Programa de Alimentação Saudável, a professora Maria João Gregório, e parece-me que continua assim. Eu não desejo estar nessas reuniões porque não adianta nada, são jogos. Podem-se fazer reuniões de negociação, podem e devem ser feitas. Reuniões de negociação. Penso que uma coisa interessante seria estabelecer a questão do semáforo, do sal, do açúcar e das gorduras, estender a todos os produtos. Já há produtos que têm e há supermercados que têm, mas isso poderia ser estendido. Eu não participei na reunião, mas acho que foram reuniões também muito, muito difíceis. Mas acho que isso podia estender, quer dizer, aí está uma coisa em que a indústria, que se terá que negociar com a indústria. Claro. Claro que no meio disto tudo, a indústria também vai fazendo cedências, não é? Vai encontrando formas de alimentos que sejam mais saudáveis, com menos açúcar, com menos gorduras, com menos sal. A indústria vai se adaptando, mas uma vez que vivemos numa sociedade de mercado, eu penso que há aqui um confronto necessário entre a indústria e as pessoas que são guardiãs da alimentação saudável, sendo que a indústria tem dinheiro e as pessoas que são guardiãs da alimentação saudável não têm. É uma luta desequilibrada. Os diretores dos 5 planos principais da Direção-Geral de Saúde não ganham salário nenhum, são pro bono. E para mesmo em relação às viagens, se viajarem em meios da Direção-Geral de Saúde, essas não pagam, senão terão que pagar do seu bolso. Eu aproveito de dizer isto porque mesmo em relação àquilo que estamos a ver em relação ao Covid-19, mantém-se assim. Portanto, há aqui uma posição pro bono das pessoas da Direção-Geral de Saúde, por falta naturalmente de orçamento,
que tem que ser considerada. E em relação à alimentação, assim era, assim foi sempre assim. Eu fui presidente da plataforma contra a obesidade, é evidente que nunca ganhei nada. Viajei uma vez ou outra em meios da Direção-Geral de Saúde, mas tudo o resto era porque eu gostava, porque gostava, e os meus colegas que vinham das várias regiões do país, e fizemos realmente um grupo extraordinário, tínhamos prazer em fazer uma coisa que nos parecia que era útil. Mas claro que há aqui um enorme desequilíbrio e devia haver outra regulamentação. Devia haver uma regulamentação forte a respeito da publicidade no que diz respeito à alimentação. E falávamos há bocadinho de como aqui em Portugal os números da obesidade ainda continuam a ser muito preocupantes. Ao mesmo tempo, e não chega a ser irónico, vivemos também numa sociedade cada vez mais preocupada com a aparência, com o exercício físico. Como é que podemos aprender a ter uma alimentação saudável sem cair em excessos? Acho que sim, que esta questão da alimentação saudável e das regras alimentares e da escolha de alimentos especiais tornou-se uma obsessão. É curioso isso que disse, não é? É curioso, mas talvez o aumento da obesidade seja uma causa para esta obsessão. E a verdade é que esta obsessão, e está estudado a nível mundial, espalhou-se em países onde até não era hábito haver este tipo de obsessão, e esta obsessão pode se tornar patológica mesmo, ser uma doença de comportamento alimentar. As clássicas eram a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, agora também a ingestão compulsiva, mas a verdade é que há um leque de situações que não são nem uma coisa, nem outra, e a que se pode chamar e a que chamam não especificadas, mas que são uma verdadeira obsessão. E muitas vezes eu noto isso nas famílias, de jovens raparigas, mais as raparigas que os rapazes, mas também aparecem os rapazes, que têm ali uma tal obsessão à volta da mesa e da comida que se torna para a família um núcleo, o núcleo do seu funcionamento, verdadeiramente perturbador, como se fosse a única coisa na vida importante. No rapaz é mais a questão dos músculos, dos ginásios, do consumo de produtos dos ginásios, muitos deles perigosos, não é? Porque contêm o que contêm, nós não sabemos exatamente o que contêm, mas podem conter hormonas, e portanto há aqui uma situação em que o desejo da vida eterna, por um lado, nós temos um aumento de esperança de vida muito grande e portanto se for maior, melhor, e por outro lado também de um corpo considerado esteticamente, plasticamente bonito, dominam uma parte da população, especialmente da população mais jovem, e podem se tornar doentios, podem se tornar uma obsessão dentro da cabeça das pessoas e, portanto, doença, e, portanto, sofrimento. E o que é que pensa sobre os jejuns? E já agora sobre a moda do detox também. Pois, os jejuns, eu aí devo confessar, e aliás escrevo isso no livro, que fica de pé atrás, digamos, mas fui ver, lá está. Resolvi ir ler, ir estudar e não ficar com aquilo, com preconceito. E a verdade é que há estudos sérios que em laboratório, com animais de laboratório, especialmente o ratinho, mas também já em humanos, em que se verifica que o jejum intermitente, as 12 horas, 16 horas, talvez um pouco mais, levam a que se formem aquilo que nós chamávamos de corpos cetónicos, que é da família da acetona, que consideramos que são maus para a saúde, criam acidez no corpo, mas também levam a que as células vão comer, digamos, os detritos celulares das células que morrem pelo caminho do jejum. Estou a dizer isto em termos, evidentemente, para que se perceba o público em geral. E isso está estudado. Há estudos muito interessantes, pois também se foi ver os jejuns dos animais que fazem jejuns, como seja os animais dos polos, e o que é que acontece no metabolismo deles, o que acontece nos jejuns dos lobos numa parte da América do Norte,
E atualmente também se está a estudar, e saiu recentemente um artigo sobre isso, os jejuns religiosos das 3 religiões monoteístas. E é interessante porque provavelmente as religiões monoteístas chegaram a isso, chegaram com certeza, porque foi há milhares de anos, pelo menos 2000, mas mais que 2000, porque o judaísmo é anterior, chegaram a isso de uma forma empírica. O jejum semanal ou o jejum durante a Páscoa, como um mecanismo de limpeza do organismo. Ou o jejum da carne, que depois os cristãos, e nomeadamente os católicos, não sei se os protestantes fazem, durante a sexta-feira não comerem carne. Digamos que foi uma forma empírica, com certeza da cabeça de algum profeta, porque estas coisas têm que ser proféticas, não é? Para quem lida só com o que observa à volta e não tem outras fontes, de preservação da saúde. E agora que se fala nos jejuns, de facto, os investigadores estão-se também a virar para o que é que sucede, os cristãos fazem cada vez menos as suas sextas-feiras sem carne, mas o Ramadão mantém-se integralmente. Eu já vi estudos em que no Ramadão, após o jejum, não vão encontrar grandes diferenças ao nível de colesterol, de triglicéridos, etc., das coisas imediatamente doseáveis. E não, os que eu li não traziam grandes diferenças, mas eu julgo que há coisas posteriores. Eu, quando digo posteriores, digo dos últimos meses, porque eu estou muito em cima das coisas. E julgo que poderá haver coisas posteriores, porque é muito interessante. É muito interessante porque aí é ir ao encontro de um mito urbano, talvez não seja mito. Na prática, o que eu faço é, quando tenho doentes que fazem 16 horas de jejum e dão-se bem com isso, não sofrem, não têm fome, não lhes custa fazer, ok, então façam. Não sou contra. A ressalva que eu ponho é as pessoas que vão fazer exercício intenso em jejum. Claro, claro. Não me parece bem. Não me parece bem. Há pessoas que não sentem nada, há outras que têm sintomas de hipoglicemia. Começam a transpirar muito, etc. Aquilo que eu lhes recomendo é para levarem um saquinho de açúcar no bolso, para o caso de começarem com sintomas de hipoglicemia. Mas, enfim, convém ser maleável nestas coisas. Em relação ao glúten, peço análise de laboratório, em relação à lactose, peço análise de laboratório, e pronto, e aí estamos perante a evidência, ou têm a intolerância ou não têm intolerância, e deixam de estar com aquelas imensas restrições que arrastam toda a família. Mas não acha que então que tenha aumentado o nível de intolerâncias alimentares? É difícil dizermos porque não temos termos de comparação. Os chamados celíacos, que têm realmente intolerância ao glúten, têm sido estudados de longa data em termos de prevalência, e a prevalência atual nos países onde isso foi estudado, nomeadamente nos Estados Unidos, é a mesma que era há uns anos. Depois vêm alguns argumentos de que será uma intolerância parcial, mas em termos de realmente verdadeira intolerância é a mesma, não aumentou. Em termos de lactose, nós não sabemos, porque não sabemos se aumentou. Não me parece que tenha aumentado, porque foi uma mutação genética que se deve ter dado há 5.000, 7.000 anos, que permitiu a sobrevivência das populações que viviam do pastoreio, sobretudo no norte da Europa, onde a parte de recolha da agricultura era fraca no inverno, e os geneticistas consideram que é uma das mutações mais fortes, mais importantes do ser humano. Provavelmente não houve aumento, pelo contrário, é capaz de ter havido mais adaptação. Isabel do Carmo, muito obrigada por esta generosa partilha. Então passamos agora para a segunda parte do nosso programa, um momento que envolve uma série de questões de resposta rápida. Aqui vamos nós. Direito ao silêncio, uma rubrica com questões de especial complexidade. Se fosse ministra com a tutela da alimentação, qual é que seria a sua prioridade?
Eu propunha uma plataforma com capacidade legislativa entre os ministérios da saúde, da alimentação e da economia. E que essa plataforma tivesse capacidade de, em termos de agricultura, apoiar legislativamente e com decisões governamentais, não exclusivamente a agricultura biológica, porque seria um bocado impossível, mas a agricultura protegida, também a biológica, claro, mas a agricultura protegida, em que houvesse uma diminuição acentuada dos químicos pela utilização de meios mecânicos e científicos que fossem ficassem nas mãos dos lavradores, dos agricultores, mas que fossem apoiados pelo governo. Portanto, que o governo pusesse à disposição dos agricultores meios científicos que existem para eles poderem utilizar o mínimo possível de químicos, tanto fertilizantes como inseticidas. Isso em relação à agricultura protegida. Depois que fosse feito um levantamento, e tu continuo a considerar uma plataforma dos 3 ministérios, um levantamento dos 10%, que agora sabemos que são 10% depois do último inquérito alimentar, de portugueses que têm insegurança alimentar, e que esses 10% têm insegurança alimentar, ou seja, todos os dias têm que pensar onde é que vão buscar a comida, onde é que vão comprar, etc. Que a esses 10% fosse facultado o chamado cabaz alimentar, como foi feito no Brasil, a abertura de cantinas do coração, de restaurantes do coração, de maneira a essas pessoas não estarem sujeitas a ter que se dirigir a instituições de solidariedade, mas que sentem como perdendo a dignidade por irem lá, fosse feito, enquanto existem esses 10%, não é? Nós considerarmos que existem, não é conformarmos que existem, existem. Portanto, em relação à agricultura, em relação a esses 10%, e depois que, em relação às escolas, não fosse facultativo e não fossem consideradas recomendações as diretivas para a alimentação, tanto nos bares como nas máquinas de venda automática. Nas cantinas essas já estão sujeitas à regulamentação, mas nos bares das escolas e nas máquinas que fosse obrigatório, que não é, porque foi considerado sempre que ser obrigatório, que era uma coisa que não devia ser feita, mas que fosse obrigatório e não apenas recomendações, a abolição das comidas hipercalóricas. E depois que fosse obrigatório também para os municípios não terem à volta das escolas, como têm atualmente, as grandes empresas de venda de comida hipercalórica, comida rápida hipercalórica, que é uma vergonha. Isso verdadeiramente é uma vergonha, dá vontade de não estar disponível para fazer discursos de alimentação saudável, porque aquilo é uma ofensa às pessoas que realmente têm estudado isso e que têm defendido a alimentação saudável. É uma hipocrisia. Portanto, como legislação do Ministério da Alimentação, era esta plataforma e com estas medidas, e depois também encontrar formas, e existem, de defender a produção local agrícola, fruta, vegetais e também pastoreiro. Já respondeu um pouco a esta questão, mas agora o desafio vai ser outro. Se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma criaria? E aqui apenas uma, então. Qual é que seria a norma que daria prioridade para que fosse aprovada? Era isso. Encontrar uma legislação, e ela é possível, que rodeasse as diretivas europeias e da Organização Mundial do Comércio, no sentido de tornar obrigatória a compra local, enquanto houver localmente no nosso país capacidade para abastecer o mercado. Quando não tem capacidade, tem que se comprar fora. Mas que fosse obrigatória a compra local.
e eram 2 carrinhos. Era um carrinho económico para o país, ecológico, nós estávamos a comprar maçãs da África do Sul, nem de Israel, nem da Argentina, e era saudável. Portanto, tínhamos aqui 3 vias. Há países onde foi possível rodear, são aqueles que têm menos respeitinho pelas normas europeias, e era isso que eu faria e gostaria muito de fazer. Fugindo agora um bocadinho à área da alimentação, prefere comprar online ou em loja física? Eu compro em loja. Mas naturalmente é a minha incapacidade online. Mas a verdade é que eu gosto de ir à loja e ver as coisas. E ver a origem. Já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Eu acho que escrevi uma vez em Sintra num restaurante, mas não escrevo habitualmente. Mas que me lembre, escrevi uma vez num restaurante que realmente aquilo era tudo muito mau e muito demorado, e estávamos em grupo e acabámos por escrever. De resto, não me lembro de ter escrito. Naturalmente, faço mal, mas devia escrever mais vezes. Mas não me lembro de ter escrito mais vezes. E para terminar, que personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios do nosso podcast? Os meus colegas da Faculdade de Nutrição do Porto são pessoas muito competentes e com uma boa perspectiva. Eu sugiro o professor Pedro Moreira, da Faculdade de Nutrição, de Alimentação e Nutrição da Universidade do Porto. Muito obrigado mais uma vez, professora Isabel do Carmo, pela sua participação no nosso podcast. Obrigada, Jorge. Obrigada, Ana Jorge. E muitas felicidades para o vosso podcast. É importante, com certeza. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada a todos os que continuam desse lado. E já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumeraLab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais, com bastante conteúdo sobre direito de consumo. No próximo episódio teremos connosco Juliana Pereira da Silva. Não percam!